Agora, o que a gente está prevendo aqui é a presença do representante do Instituto Ayrton Senna. Seria o Roberto Campos de Lima, mas ele teve um problema pessoal e não pôde vir para cá hoje. Então, a gente está com o Elton Souto, que é gerente do Núcleo de Soluções Educacionais do Instituto Ayrton Senna. O Elton atua há 20 anos na área de educação, tem trajetória profissional que se iniciou em sala de aula como educador e está voltado agora ao apoio à implementação de políticas públicas na área de educação. Tem experiência ampla em gestão de pessoas e processos e na articulação entre diferentes setores da sociedade para a implementação de projetos e políticas públicas voltadas à formação integral de adolescentes e jovens nos anos finais do ensino superior e ensino médio. E dos mais de 20 anos de criação do Instituto Ayrton Senna, ele já participa há 18 dessas atividades. Elton Souto, por favor, o palco é seu. A gente tem, então, uma horinha de papo, e aí, na sequência, nós fazemos a nossa alma. Então, 1 hora de apresentação e depois mais 15 minutos de um bate-papo com as perguntas da plateia. Perfeito. Fique à vontade. Obrigado. É com esse daqui que eu me movimento aqui. Esse aí. Tá. Bom, vocês vão ver umas coisas engraçadas aqui, eu me movimentando com esse negócio, tá? Mas eu vou pedir muita paciência de vocês. Antes de tudo, vou pedir muita paciência de vocês, porque eu posso cair desse palco, eu posso errar para onde que eu aponto, para onde que eu tenho que fazer as coisas. Então, eu sou um pouco atrapalhado nessa história, tá? Nesse currículo que foi falado aqui, nisso tudo que foi trazido, eu só queria dizer que às vezes a gente se esquece de se apresentar de uma forma que nos situa no mundo, né? A gente fala do nosso currículo, a gente fala da nossa experiência profissional, que é vasta, que é intensa, mas às vezes a gente deixa de falar do que é que nos situa no mundo. Então eu costumo dizer que o que me situa no mundo é o fato de ser filho de Heretiano e de Idália e ser pai do Augusto, um menininho de 8 anos, né, que sempre quando eu venho para esses lugares ele quer saber o que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, o que vai acontecer, né, é um entusiasta do meu trabalho. Então, e isso é importante, eu falo que isso me situa no mundo, porque isso me ajuda a entender de onde eu vim e me ajuda a entender para onde que eu estou me guiando e para onde o meu trabalho está me guiando. O meu trabalho na área de educação, ele precisa falar do hoje, ele precisa tratar do hoje, mas ele precisa sinalizar o futuro, apontar o futuro, construir o futuro. Então é nesse lugar que eu me situo no mundo. Meu nome é Elton, eu estou aqui para fazer esse debate com vocês. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir, alguns elementos para a gente discutir, e será muito bom, muito gostoso, se vocês puderem interagir com isso, trazerem as suas questões, e a gente poder ter um debate aqui bastante enriquecedor para todo mundo, certo? Boa tarde, senhora Simone Tebet, tudo bem? Então vamos começar? Eu sou Elton do Instituto Ayrton Senna. Acho que tem um ponto. A gente vai começar... Aí, ó, eu não estava falando para vocês? Vamos lá, primeira orientação aqui. Para onde que eu tenho que apontar? Para você? Assim? Para lá? Para cá? Para. Tá bom, eu paro. Nós vamos fazer um caminho aqui, gente. Então, enquanto eu vou recebendo aqui as orientações, nós vamos fazer um caminho aqui tratando de desafios da educação no país. Quais são os desafios da educação? E depois nós vamos falar um pouco de
construção de caminhos e construção de soluções. Na verdade, por onde que passa a construção de soluções na educação do Brasil. Tá? Então, esse é o caminho que nós vamos fazer. Eu estava falando da minha apresentação. O Instituto Ayrton Senna, ele nasce em 1994. Em 1994, esse rapaz aqui, que sou eu, não tão rapaz assim, eu era um estudante de ensino médio. Eu sempre começo as minhas falas com essa história. Eu era um estudante do 3º ano do ensino médio, no curso noturno de uma escola de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, vocês devem conhecer. Naquele ano, era uma escola só de ensino médio. Naquele ano, 40 alunos por sala, 4 turmas do 3º ano, nós tínhamos 160 pessoas em condição de prestar o vestibular. Éramos 160 jovens, de 16, 17 anos. Ao final daquele ano, e foi o ano que o Instituto Ayrton Senna nasceu, ao final daquele ano, 4 dos 160 estudantes prestaram o vestibular para uma universidade pública. 4 estudantes. Desses 4 estudantes, um passou no curso de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. Esse um fui eu. É um motivo de orgulho, né? É um motivo de orgulho. Minha família ficou feliz, meus amigos também, eu também fiquei. Só que, muito rapidamente, e logo quando eu entrei na universidade, eu vi que isso, na verdade, era a representação de uma grande tragédia. E a tragédia estava no quê? Numa escola, 160 estudantes, no curso noturno, prestam o vestibular, 4 deles prestam o vestibular e um passa. Aonde está a tragédia? A tragédia está no funil, né? Só um passa. Agora tem uma outra tragédia que isso me chamou muito mais atenção. E isso delimitou o meu caminho de atuação em educação. Apenas 4 estudantes de escola pública do curso noturno do ano de 1994 entenderam que aquilo era para eles, que prestar o vestibular era para eles. Somente 4 viram essa possibilidade em seu projeto de vida. E essa é a tragédia maior. Somente 4 enxergaram alguma perspectiva de futuro que passava pela educação superior. E quando nós fomos apresentados aos conteúdos naquela ocasião, eu lembro que eu estava estudando e eu fui apresentado a um conteúdo da USP, de vestibular da USP. E eu fiquei extremamente assustado. Eu lembro desse dia até hoje, eu voltando para casa à noite, triste, e dizendo, isso também não vai ser para mim. E por que que isso não vai ser para mim? Porque eu não conhecia aqueles conteúdos. Não é que eu não lembrava. Eu não conhecia aqueles conteúdos, eu nunca havia sido apresentado a eles. Eu era um estudante no final do ensino médio, e eu nunca havia sido apresentado àqueles conteúdos. Naquele momento, quase que um sonho acaba. Ele só não acaba porque outros amigos, outros professores, os meus familiares falaram, não, vai lá e tenta fazer. Tenta passar nesse vestibular. Então, me pergunto, quantos sonhos vão ficando pelo caminho? Quantas pessoas vão ficando pelo caminho? E vão ficando pelo caminho, não por uma questão de incapacidade de chegar, tentar, não conseguir, tentar de novo. Tá? Tudo de bom. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Não só por isso, mas ficam pelo caminho porque não entendem e não se veem nesses lugares. Agora, isso foi, gente, há 27 anos atrás. E esses desafios, eles permanecem até hoje. Eles não vêm, eles não acabaram com o tempo, eles não estão sendo reativados, eles não estão longe de serem desafios que são resolvidos, e a gente precisa avançar em relação a eles. Tem uma questão relacionada a capital humano, que é quando a gente relaciona a questão de qual que é o potencial das pessoas em relação ao desenvolvimento econômico, a capacidade das pessoas acompanharem um desenvolvimento econômico. Em 2019, um brasileiro nascido em 2019, ele vai ter 60% do seu potencial atingido aos 18 anos. Apenas 60%. 40% do talento de um brasileiro não é desenvolvido ou é invisível. E isso é um problema de desenvolvimento. É um problema para o desenvolvimento do país. São pessoas que não vão conseguir acompanhar transformações digitais, transformações no mercado de trabalho, transformações na forma de produzir, transformações da forma deste país crescer e avançar e se colocar num lugar de uma das maiores economias do mundo. Tem uma questão, gente, a gente fala muito, vocês já ouviram muito isso, que nós precisamos aprender a lidar com o século XXI e com as transformações que o século XXI nos impõe. E a educação precisa reagir a isso, certo? Já ouviram esse tipo de coisa? Já ouviram esse tipo de posicionamento? E que é muito corrente, né? E é muito presente e é muito legítimo também. Agora, isso daqui também nos leva a uma reflexão que é, além de reagir ao século XXI, como que nós vamos transformar o século XXI? Além de só nos adaptarmos ao século XXI, como é que nós vamos resolver problemas do século XXI? E isso passa pela educação. Passa pela possibilidade de todas as pessoas terem o direito de desenvolver todo o seu potencial. Quando a gente fala de educação, é disso que nós estamos falando. As pessoas desenvolverem plenamente os seus potenciais e poderem atuar, agir, produzir, resolver problemas, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas famílias e se desenvolver plenamente. É isso que nós queremos. A educação, ela precisa ter isso como norte, ela precisa ter isso como foco. Senão, ela vai enxugar gelo o tempo inteiro. E quando a gente trata de educação, a gente não pode deixar de falar de educação pública. A educação pública, ela é responsável por 79% dos professores está na educação pública. 83% dos estudantes brasileiros está na educação pública. Isso corresponde a 26 milhões no ensino fundamental e 7 milhões no ensino médio. Agora, se a grande concentração da educação ela está na educação pública, é a educação pública que é um vetor de transformação desse país ou não? Porque a equação é um pouco simples. Eu sou ruim de equação, mas assim, a equação é um pouco simples, né? Estou aqui falando com um monte de engenheiro, então... Mas, se nós temos
Se a educação é um vetor de transformação, a gente admite que não faremos e não mudaremos o país, não transformaremos esse país, não avançaremos como nação, se não passarmos pela educação de qualidade. E a grande concentração da educação, e eu vou falar mais, não só a grande concentração, mas a grande inteligência da educação está presente na educação pública. E isso precisa ser admitido por todos nós. Nós precisamos entender isso. Eu sempre falo isso. A escola, uma escola, qualquer escola, é um centro de excelência. É um centro de transformação. Ela é um centro de inteligência. E precisa ser entendida como tal. Tem um monte de especialistas ali dentro. Professores formados ali dentro. Estudantes que saíram das suas casas e foram para a escola. E que um dia eu ouvi isso de uma professora. Só o fato dos estudantes estarem aqui, isso já é uma oportunidade. Isso precisa ser entendido como uma oportunidade e não como um problema. Esse país construiu uma grande oportunidade. Quando, lá nos anos 90, esse mesmo anos 90 que eu falei de onde eu saí, quando lá nos anos 90, nós construímos a universalização do ensino. Muito tardiamente. Muito tardiamente. Alguns países tinham construído isso 60, 70, 30, 40 anos antes de nós. Universalização do ensino. Todo mundo, a maioria das pessoas dentro da escola, nenhuma criança fora da escola. Esse entendimento. E por que eu falo isso, gente? Porque é comum nós ouvirmos coisas como: eu vim da escola pública, eu estudei da escola pública a vida inteira. De qual escola pública nós estamos falando? A escola pública até os anos 80 era uma escola para uma elite, era uma escola para poucos, era uma escola que formava poucas pessoas. É só a partir dos anos 80 que a gente tem mais gente na escola. E universalizar o ensino é fundamental porque você cria oportunidades, você amplia as possibilidades de oportunidades. Tem gente que vai dizer que isso sucateia a educação. O que sucateia a educação não é isso. Ter gente na escola é um potencial de transformação e um potencial de mudança muito presente, porque a gente está falando de pessoas interagindo em espaços de construção de inteligência. Se a gente vira a chave, se a gente entende a educação e a escola nessa dimensão, a gente vê isso como um grande potencial e não como um grande problema. Então, o vetor de transformação passa, sim, pela escola pública. Ela precisa, sim, de recursos, ela precisa, sim, os professores precisam de formação, precisa se investir em infraestrutura e precisa investir numa educação de qualidade. Quando a gente fala dessa questão do capital humano, é muito simples. Aí muitas pessoas vão dizer: puxa, então basta colocar todo mundo na escola e você equipara, você melhora essa questão do capital humano. Não. As pesquisas mostram que essa transformação tem a ver com qualidade da educação. Com qualidade da educação, não é qualquer educação. Não é trancar os meninos e meninas dentro de uma escola, dentro de uma sala, e repetir conteúdos em cima de conteúdos. Apostila em cima de apostila. Não é isso. É preciso pensar o que está acontecendo ali dentro. E essa educação, ela precisa ser transformadora. Ela precisa ser emancipadora. Ela precisa ser crítica. Senão, nós vamos ficar pelo meio do caminho.
E isso, nós estávamos falando agora há pouco no almoço. Acho que o Afonso disse que esses desafios da educação no Brasil, eles não são de agora. Eles não nasceram nesses 2 anos da pandemia da Covid-19, não nasceram. E isso torna o nosso desafio ainda mais urgente. Sabe por quê? Porque nós estávamos em plena discussão de qualidade da educação. Nós estávamos discutindo avaliação, formação de professores, nós estávamos discutindo base curricular nacional comum e a sua implementação. Nós estávamos discutindo isso em 2019. E essas discussões são discussões voltadas para a qualidade da educação. Por quê? Porque nós havíamos vencido, não totalmente, mas nós havíamos vencido o acesso. E há municípios com desafios de acesso, há estados, há famílias, há vários problemas ainda de acesso, mas nós estávamos avançando numa discussão de qualidade. Com mais lentidão, com menos lentidão, com mais problemas, com menos problemas, mas vejam só, o nosso debate ele estava caminhando para outro lugar. Com a pandemia, e isso é uma coisa que é importante ressaltar, não é que os problemas eles são novos, eles já existiam, eles se tornaram mais graves, eles recrudesceram. Na pandemia nós voltamos a falar de acesso, gente. Nós voltamos a falar de acesso. Nós tivemos uma massa populacional de crianças, adolescentes e jovens apartados da educação. Apartados da educação. Fora da sala de aula, fora da escola, fora de tablet, fora disso. E o Brasil foi o país que demorou mais tempo para voltar. Era triste esse debate até, porque assim, a gente estava discutindo se a escola fechava, a escola fechar. Discutindo que a escola deveria fechar, e não discutindo solução para a escola abrir. Isso é uma inversão. Isso é uma inversão. Tá certo? Todo mundo precisava ter toda uma responsabilidade, todo um cuidado com os professores, com as merendeiras, com os faxineiros, com as equipes das escolas todas, precisavam de cuidados e de apoios e de protocolos. Então, ninguém está dizendo que não. Tá? Agora, uma das coisas mais tristes que eu vi na pandemia foi quando nós, como país, nós não fomos capazes de priorizar aquilo que nos era mais caro, que era a vida dessas pessoas e o futuro. Olhar para isso. Né? Então, aquilo, infelizmente, isso diz muito do que somos, e diz muito do que a gente precisa avançar, diz muito do que a gente precisa fazer. Né? Então, durante a pandemia, nós tivemos 50% dessa queda de 60% para 54% daquela questão de capital humano, pelo menos 50% disso, a gente está associado à Covid-19 e à forma das pessoas, e o fato das pessoas ficarem apartadas da educação formal durante esse tempo. Tá? E tivemos um elemento extra, que foi a questão da saúde mental, a afetação da saúde mental de estudantes e professores. E que afetou todo mundo foi afetado nesse aspecto. Então, todo mundo precisou e precisa de cuidado. Então, a pandemia ela nos trouxe isso também. Nós precisamos cuidar desta população. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. E vocês estão aqui, vocês sabem disso. Né? O que os professores fizeram, criaram, aprenderam e se desdobraram nesse tempo é uma coisa impressionante. Tá? Então, assim,
Professores e professoras e profissionais de saúde, eles merecem a nossa salva de palmas em todos os aspectos, porque o que essas pessoas fizeram para que chegássemos até aqui foi impressionante. E isso precisa ser valorizado. Vou avançar um pouquinho. Então, aqui o Brasil foi quem ficou mais tempo parado. Eu vou tropeçar nas coisas. E o resultado desse apagão? Nós tivemos 400 mil jovens fora da escola. Então, vejam aquilo que eu estava falando sobre a questão de acesso. Aqui, em termos de proficiência de língua portuguesa, no ensino médio, em 2021, somente 24% dos estudantes chegavam ao final do ensino médio com proficiência em língua portuguesa. Tá? Agora, em matemática, gente, 3,4 estudantes chegavam com proficiência em matemática ao final do ensino médio. Os números Teve uma apresentação de alguns resultados que são... eu estou rindo aqui porque assim, eu fui criticado porque eu chorei. Porque é de chorar. Os números de avaliação, de alfabetização, de letramento, de proficiência em matemática, os números comparativos de 2019 com 2021, eles são alarmantes. E em todo e qualquer município desse país. Tá? Então vejam o salto que acontece. Veja em 2019, proficiência adequada em língua portuguesa e matemática. Em 2019, nós temos 64%. Espera um pouquinho. Isso. Nós temos 32% no ensino médio, cai para 24%. Nós temos 6,5% em 2019 no ensino médio, cai para 3,4%. Isso daqui dá a medida que você estava trazendo. Os desafios vêm de muito tempo e os desafios pioraram. Caiu pela metade. E alguns dos efeitos dessa queda. Nós temos uma parceria com o Estado de São Paulo, o Instituto Ayrton Senna, com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa parceria remonta a muito tempo, tá? Muito tempo. A gente é parceiro do Estado de São Paulo desde 2003. A gente teve muitas escolas aqui implementando projetos do Instituto Ayrton Senna aqui em São José dos Campos. E a minha história no Instituto Ayrton Senna se confunde com essa parceria com o Estado de São Paulo, porque foi quando eu entrei no Instituto Ayrton Senna, foi para atuar com essas escolas e nesse projeto no Estado de São Paulo. Vim para cá muitas vezes, vim dar formação para professores aqui, e por aí vai. Essa parceria ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? E o Instituto, hoje, ele colabora com a Secretaria de Estado da Educação na construção da sua política de educação integral. Então, o Instituto ele é uma organização que constrói conhecimento e que constrói bases de conhecimento para serem implementados em política pública de educação. E por que em política pública? Porque educação, a gente precisa fazer educação para todos. A gente precisa chegar em todo mundo. Não dá para a gente fazer, e a gente faz piloto também, mas não dá para a gente ficar fazendo só pilotinhos e projetos muito pontuais. O Instituto, ao longo da tua história, ele define que ele precisava atuar em escala para ajudar e potencializar as soluções de uma forma o mais abrangente possível, para gerar equidade mesmo. Tá? Então, no Estado de São Paulo, a gente colabora para a política de educação do Estado. E colabora como? A gente colabora com conhecimento, com pesquisa, com produção de material, com formação de professores e com um apoio essencial para que seja apropriado pela rede de ensino um trabalho com a dimensão de desenvolvimento socioemocional
dos estudantes e professores. É com base nesse trabalho que nós fizemos uma pesquisa em 2019, na rede pública, e depois nós fizemos uma em 2021, tá? Que é um mapeamento socioemocional dos estudantes da rede. Nós chegamos a mais de 600 mil estudantes da rede, de 5º ano até ensino médio. E quando nós recebemos os resultados, como nós investigamos os resultados de 2021, os resultados são alarmantes, e alguns deles estão aqui. O resultado mais alarmante: 69% dos estudantes relataram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. 33% têm dificuldade em nível alto ou moderado para se concentrar. 18% se sentem totalmente esgotados e sob pressão. 13% perderam a confiança em si mesmo. E 11% se sentem totalmente tristes ou deprimidos. Então, aqui nós estamos falando da saúde mental desses estudantes afetada ao longo deste tempo. E quando a gente fala da recuperação, da reconstrução da aprendizagem a partir dos números anteriores que eu falei, eu pergunto a vocês, será que nós vamos construir soluções para essa educação e para aqueles desafios, o desafio de proficiência desses estudantes, se nós trancarmos todo mundo dentro da sala de aula e empilharmos conteúdos? Será que é isso? Será que o caminho passa por aí? Um estudante sofrendo de depressão, com sintomas de ansiedade, totalmente triste e deprimido, com falta de confiança em si mesmo, como é esse estudante diante dos conteúdos? Diante de uma metodologia que talvez só empilhe conteúdos para buscar reconstruir a aprendizagem. Será que a gente está olhando esse estudante da sua integralidade? Será que estamos olhando no global? Quando eu estava falando ali atrás sobre a questão de desenvolvimento do potencial, será que a gente desenvolve o potencial pleno desta pessoa se ignorarmos essa dimensão? Não, a gente não desenvolve. A gente não desenvolve. A minha mãe tinha uma frase que ela falava para a gente quando a gente ficava meio, sei lá, preocupado com algumas coisas. E ela falava assim: fica tranquilo, é só gente. É só uma pessoa, como você. Então fique tranquilo. E quando eu falo de educação, eu venho sempre essa frase na minha cabeça. A gente está falando de gente. A gente está falando de pessoas. E as pessoas precisam ser vistas e olhadas e desenvolvidas em sua integralidade. Se a gente desconsidera isso daqui, nós estamos cortando esses estudantes pela metade, olhando para eles somente de uma dimensão e querendo que eles se desenvolvam plenamente. De novo, a equação não dá certo, não fecha. Então, não é qualquer educação. O que a gente tem vivido, isso não é novo. Falar de educação integral, falar de desenvolvimento pleno. Quem está aqui, vocês que estão aqui, vocês já ouviram falar disso na educação ao longo da vida de vocês, ao longo da trajetória de vocês. Isso está presente o tempo inteiro, né? Agora, olhar para isso numa dimensão estratégica, sistêmica, é fundamental. Porque senão a gente vai olhar sempre as pessoas pela metade e vai querer que elas se desenvolvam sempre plenamente.
Então, é urgente a educação olhar para isso de uma forma sistêmica e abordar isso de uma forma profunda. Sem blá blá blá, sem conversa. Conversa nós já sabemos, tem um monte de coisa que é um pouco chovendo molhado, a gente já sabe, a gente já conhece, a gente balança a cabeça dizendo, poxa, realmente é isso mesmo, e tudo, mas e o fazer? E o construir isso? Passa por onde? Passa pelo quê? Né? Então, primeiro, é importante levantar evidências como essas aqui. Senão a gente fica às cegas. Senão a gente fica no achismo. A gente fica numa situação, talvez esses alunos estejam tristes. Vai ver que é isso. De repente é a pandemia, está acontecendo alguma coisa em casa. Mas o que será que é? O que está acontecendo com esses estudantes? Como que a escola pode olhar para isso? Então, primeiro passo, fazer educação com base em evidência, com base em informação. Para quê? Para que a gente não seja cego, para que a gente não olhe para as coisas e resolva com ferramentas erradas. Uma das piores coisas que pode acontecer na gestão, a gente olha para um lado, a gente mira uma coisa, acerta a outra, gasta dinheiro com o que não precisa e não resolve. E se sente mal por não resolver. Então, evidência, informação, levantamento de dados é importante para ser guia, para orientar caminho. Aqui um pouco das mudanças que a gente tem de 19 para 21. Tá? Então, vejam como decaiu a percepção dos estudantes em relação ao seu desenvolvimento socioemocional. Bom, aconteceu uma pandemia no meio do caminho, né? Isso explica muita coisa. Agora, se a gente não enxerga, a gente não toma decisão e a gente não faz uma educação que responda a isso. Então, tem algumas coisas que são agenda prioritária nesse trabalho, né? Fazer busca ativa de estudantes, identificar os estudantes que estão com risco de evasão e de abandono, isso é urgente. É urgente. O que tem de professor fazendo isso, o que tem de gestor fazendo isso, e é urgente, é necessário. Priorizar a aceleração e a recuperação de aprendizagem, adotar estratégia de desenvolvimento socioemocional para dar conta dessa questão, dessa dimensão socioemocional dos estudantes, para a gente poder olhá-lo nessa integralidade que eu falei, e a questão da expansão da educação infantil, que sofreu também nesses últimos tempos, né, que estava em processo de crescimento e caiu. E o Instituto, quando ele fala da educação integral, isso é uma coisa importante que eu vou falar aqui, tá? Quando eu falo disso, dessa questão de empilhar conteúdos e focar somente na aprendizagem cognitiva, e isso como um problema, e a gente tem que olhar na dimensão plural desse estudante e integral desse estudante, é muito importante ressaltar o seguinte, tá? A educação ao longo da história, ao longo do tempo, a educação brasileira, ela sofreu daquilo que eu chamo de pêndulo. Sabe o que é o pêndulo? Tem uma hora que o importante é ensinar matemática e português. E nada mais. Então vamos fazer avaliação, vamos ensinar matemática, vamos ensinar português, vamos ensinar conteúdo, e vamos colocar todo mundo para aprender, todo mundo aprender na idade certa, na hora certa, o que é certo, e tal. E a educação é isso, e não tem convívio na educação, não tem relação na educação, não tem construção de divisão de sociedade, não tem espírito crítico, não tem nada. Aí tem uma outra fase que a educação vamos sentar debaixo de uma árvore, fazer um jogo, fazer uma ciranda, abraçar uma árvore, e vamos aqui, e a natureza vai nos prover daquilo que um estudante precisa saber. Eu estou fazendo uma caricatura, tá? Estou radicalizando aqui algumas coisas. Mas é o pêndulo, é o extremo. Tá? No meio do caminho, tem um estudante sendo jogado para lá, sendo jogado para cá. Tem um professor
sendo jogado para lá e sendo jogado para cá, porque uma hora ele tem que ensinar de tal forma, outra hora ele tem que ensinar de tal jeito, uma hora ele tem que ser lúdico, outra hora ele tem que ser bravo, e por aí vai, Sim. Agora, quando é que a gente vai olhar para isso de uma forma que seja a integralidade das pessoas? A integralidade do professor e a integralidade do estudante. Então, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo, nós não estamos falando de uma coisa apartada da outra, ou uma coisa na frente da outra, uma coisa antes da outra, uma coisa mais importante que a outra. Nós estamos falando dessas coisas integradas. E aí é mais difícil. Aí eu tenho que dizer também que é mais difícil. Tá? Não é simples. Por isso que passa por levantamento de evidências, por isso que passa por tomadas de decisão políticas. Tomadas de decisão política. Os gestores educacionais, eles precisam entender que isso daqui é importante, que é isso que vai desenvolver seus professores, que é isso que vai desenvolver os estudantes, os cidadãos daqui do município. E tomar decisões com base nisso, para que a educação responda a isso. Então, o compromisso político é fundamental. É fundamental a formação de professores. É fundamental o acompanhamento pedagógico. Gente, quantas vezes a gente vê uma rede de ensino focando muito fortemente em formação de professores e tal. Ótimo, isso é importante. Agora, e o acompanhamento pedagógico? E esse professor no dia a dia? E a formação continuada desse professor? Né? E as visitas às escolas, a visita à sala de aula, para entender o que está pegando, quais são os desafios, como é que resolve. Agora, isso passa também para uma outra questão, precisa ter gente. Então, vejam onde é que estão as decisões políticas. Um gestor público, ele precisa tomar decisões. Então, assim, se falta professor, a decisão a ser tomada é contratar professores. Se falta professor, a decisão a ser tomada não é comprar estojo para o aluno. Né? Então, assim, são essas questões que passam por aqui, pela educação. Não é uma coisa ou outra, é sistêmico. É olhar a educação integral, é olhar também a gestão de uma forma integral e integradora. É isso que a gente defende, tá? É isso que a gente busca fazer. E também, quando a gente fala de desenvolver competência socioemocional e tudo, também não é qualquer competência socioemocional. É importante que a gente identifique quais são aquelas que impactam mais a aprendizagem, que vai resolver aquele problema que a gente tinha colocado ali na frente. Né? Então, por exemplo, a autorregulação é uma estratégia de aprendizagem muito mais eficaz do que a memorização. Então, o aluno aprender a se organizar, o aluno aprender a estudar, o aluno aprender a saber, lá o meu filho, o Augusto, colocar o caderno certo na mochila, porque naquele dia ele tem aquela aula, e se organizar para isso e tal. Isso é mais importante, isso cria mais bases para esse estudante aprender, do que ele ficar memorizando coisas. E isso a gente sabe há muito tempo, não é? Quem dá aula sabe há muito tempo. Puxa, Elton, você precisa falar isso? Precisa. E sabe por que precisa? Porque senão a gente incorre nos mesmos erros. Um estudante desenvolver foco. Bom, quem já esteve aqui em conselho de classe, de escola, conselho de classe, pode levantar a mão, tem um monte de professor aqui, gestor, eu sei, eu também. Quantas vezes vocês ouviram a seguinte situação, viram a seguinte situação? O menino tirou 2 em matemática.
Por que ele tirou 2 em matemática? Muitas vezes não vem acompanhado de tirou 2 em matemática porque não sabe equação. Esse é o Elton. Né? Não vem acompanhado disso. Vem acompanhado do quê? Tirou 2 em matemática porque ele não tem foco, porque ele levanta, porque ele brinca, porque ele não presta atenção. E aí, vejam que essa dimensão atitudinal desse estudante foi considerada na avaliação. Está sendo considerada na avaliação. Tá, e por que está sendo considerada na avaliação? Porque o estudante também é aquilo. Ele também é o cara que não tem foco, é o cara que levanta, que brinca com o outro, que joga o papel. Também é. Né? Ele também é isso. Isso está sendo considerado na avaliação. Só que o que não está sendo considerado? Não está sendo trabalhado isso. Você não levanta uma situação, você não levanta informações que diz, puxa, dos 40 alunos que eu tenho aqui, 20 deles não estão desenvolvendo muito bem o foco. O que é que a gente faz? Porque se continuar assim, eles não vão aprender. Então, entenderam como é que é essa questão de levantar evidência, levantar informação, de investigar, de entender, só que considerando essas dimensões também. Porque a gente considera na hora de avaliar, é preciso considerar na hora de resolver o problema também, na hora de avançar com essas pessoas. Um estudante sem foco, e aí um monte de estudante chegando aqui. Um estudante sem foco, um estudante sem autorregulação, um estudante com aqueles desafios que a gente estava falando ali, socioemocionais, é um estudante afastado da aprendizagem, é um estudante distante da aprendizagem. Ele não é um estudante com dificuldades de aprendizagem. Isso quem me ensinou foi uma supervisora, eu acho que daqui de São José dos Campos mesmo. Ela falou, não é dificuldade de aprendizagem, é distanciamento da aprendizagem. É muito diferente. Dificuldade de aprendizagem você vai tratar em questões muito especiais e muito focadas para isso. Distanciamento da aprendizagem você vai tratar com metodologia, com trabalho focado, com evidência, com mudança de percepção, de atuação com esses estudantes. É outra história. É outra coisa. Isso significa a gente lidar com as coisas do tamanho que elas são e como elas devem ser tratadas. Só falando mais uma coisinha, que meu tempo está quase acabando. Quando a gente trata de competência socioemocional, então, a gente está falando de competências que elas são alicerce, tá? E são alavanca para a aprendizagem. Então, aquilo que a gente estava falando, o foco vai ser importante para as pessoas aprender. Não dá para construir uma casa começando pelo telhado, certo? E teve uma professora que uma vez ela falou para mim isso. Ela falou, quando vocês falam em desenvolver competências socioemocionais, vocês estão criando base. Vocês estão falando de construir base, de construir caminho. Tem uma história de uma estudante que ela falou o seguinte uma vez. Ela falou, eu ia muito mal na escola, as minhas notas eram muito ruins. Por que as suas notas eram ruins? Porque o professor dava muito trabalho em grupo e tinha que ir na frente apresentar o que a gente produzia. Na hora de apresentar, eu era muito tímida, eu ficava com muito receio e eu não conseguia falar ali na frente. Quando eu não conseguia falar, os estudantes, os meus colegas riam de mim. E quando eles riam, eu me sentia muito mal, aí que eu falava pior ainda. E as minhas notas eram baixas. Falei, bom, mas e aí? Mudou? Melhorou? Como é que aconteceu? Ela falou, não, as minhas notas melhoraram.
E o que fez melhorar? O que fez melhorar foi que eu comecei a apresentar ali na frente e comecei a apresentar melhor. E por que você começou a apresentar melhor? Aí ela começou a contar um processo. A gente começou a trabalhar em times, na sala, os alunos faziam um trabalho conjuntamente, esses alunos participavam, então, do trabalho feito, não era somente aquela coisa de colocar o nome, né? Quando eu ia lá na frente, como todo mundo tinha feito o trabalho da mesma forma, todo mundo em time, todo mundo em grupo, quando eu ia lá na frente apresentar, no lugar de me dar, no lugar de rirem de mim, eles me davam força. Eles me apoiavam. Todo mundo me apoiava. Aí eu apresentava e eu sentia mais confiança em mim e eu melhorei as minhas notas por causa disso. Percebem? Esse é um relato muito simples. Muito simples. Mas vocês percebem o quanto afeta a vida desse estudante? Porque um estudante, gente, assim como todos nós, a gente quer chegar ao final do nosso dia, né? Chegar em casa e falar, puxa, hoje rendeu. Hoje foi bom. Hoje eu conduzi uma reunião tal e foi bom. Hoje eu vim dar uma palestra em São José dos Campos e as pessoas adoraram. Sabe? Esse sentimento de autoeficácia, esse sentimento de sucesso, não estamos falando de sucesso, lá na frente, ficou rico, milionário, não. Esse sentimento de sucesso, de pequenos sucessos, isso é fundamental para a construção de um processo pedagógico eficaz e para um caminho de desenvolvimento para esses jovens e adolescentes que estão aqui. Todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer mandar bem em alguma coisa, sempre. E quando essa menina ela vira e fala simplesmente, eles me apoiavam. Isso é de uma riqueza incrível. Como gestor, como implementador de projetos na área de competências socioemocionais, uma das coisas que eu detesto ouvir é quando, a Edna sabe disso, quando um estudante vira e fala, eu desenvolvi foco, eu agora respeito o meu colega, eu colaboro com o meu amigo para o meu amigo ter uma boa aula. Gente, vocês que estão aqui, vocês falam desse jeito? Não, né? Meninada fala desse jeito? Não. Agora, quando uma menina vira e fala, eles pararam de rir de mim, a gente fazia o trabalho junto, eu ia lá na frente e ficava feliz porque eu estava mandando bem e estava fazendo... Quando ela fala isso, ela está introduzindo essas metodologias todas, porque ela está vivendo isso. E isso que é muito legal. Quem que tem que saber que a competência tal foi desenvolvida em tal momento, por causa disso e daquilo, porque fez aquilo e aquilo outro, é o professor, é o gestor, somos nós implementadores, somos nós gestores, a gente tem que saber. A gente tem que conceituar a prática. A meninada tem que praticar o conceito. Tem que viver esse negócio. É importante viver esse negócio. E quanto mais a gente conversa com eles, a gente vai entendendo que eles estão vivendo esse negócio. Se estão vivendo mesmo. Tá? Então, competência socioemocional, ela é alicerce, ela é plataforma para isso. Por isso que a gente fala de educação integral. A gente não fala de uma coisa ou outra. Uma coisa menos que a outra. Tá? Impacta a aprendizagem. Aqui, por exemplo, jovens e crianças que passaram por projetos que têm como foco intencional o desenvolvimento de competências socioemocionais, eles podem sair de uma relação assim, por exemplo, numa sala de aula, aquele aluno, em termos de desempenho, ele é o 51º, ele tem um salto, ele pode chegar ao final de um período, ao final de um ano, no patamar do 37º,
aluno. Então, assim, você tem uma caminhada de aprendizagem. Por quê? Porque essa pavimentação e esse alicerce ele começou a ser construído. E aí, por fim, porque eu não vou me alongar muito aqui, eu já estou me alongando, mas, por fim, tem uma questão relacionada ao desenvolvimento socioeconômico. E a gente começou essa conversa aqui falando de desenvolvimento socioeconômico, tá? De impacto socioeconômico. E a gente estava falando de escola pública também. Quando a escola pública desenvolve política, ações voltadas para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, voltada para a formação de professores, voltada para uma política de educação integral, ela está promovendo, ela está construindo um vetor de redução de desigualdades. Tá? Não vai se falar em melhoria de capital humano, em melhoria do nosso país, do nível socioeconômico, em transformações que dialoguem com esse século XXI, que precisa ser transformado e não só vivido, se a gente não falar de redução de desigualdades. Tá? Quando a gente traz essa dimensão para dentro da escola pública, nós estamos tentando também reduzir desigualdades. Nós estamos falando de equidade também. E por que isso? Porque os estudantes das escolas particulares, por exemplo, eles vão ter outros campos e outros espaços para desenvolver a dimensão socioemocional. Tá? Eu estou falando de meu filho, por exemplo, que viaja, que vai para museu, né, que tem toda uma sociabilidade, que tem toda uma questão, que tem toda uma série de relações que não resolvem tudo, mas que encaminham nessa direção. Para o estudante da escola pública, eu já sei que eu preciso parar, já vou parar. Para o estudante da escola pública, a escola é uma oportunidade de potencializar isso. Então, quando a gente traz isso para dentro da escola, a gente está oferecendo oportunidades de desenvolvimento pleno. A gente está caminhando para um desenvolvimento mais pleno destas pessoas. E isso é gerar equidade, é aproximar essas pessoas. Eu vou contar a história de um jovem, o Adriano, que o Adriano era um estudante de um bairro que era o bairro mais perigoso do mundo, no começo dos anos 2000, em São Paulo, que era o Capão Redondo. E o Adriano, junto com seus colegas, no meio de um projeto focado no desenvolvimento socioemocional e no protagonismo juvenil, ele resolve construir um jardim na escola junto com seus colegas. O Adriano era um cara que ele se achava autossuficiente, que ele não precisava de ninguém, ele não precisava se relacionar com ninguém. Ele não falava com ninguém na escola. E esse cara ele é chamado para liderar um projeto que era de um jardim na escola. Para que um jardim na escola, numa escola num bairro que era o bairro mais perigoso do mundo naquele tempo? Para melhorar a convivência entre as pessoas. Era um lugar na escola onde as pessoas podiam sentar e conversar, porque a escola não tinha isso. O Adriano e seus colegas fazem esse trabalho e desenvolvem e tudo, e fazem com parceria com a prefeitura, e resolvem, e fica um jardim maravilhoso na escola. Anos depois, Adriano, o garoto que não precisava de ninguém, que não queria saber de ninguém e que se achava autossuficiente, Adriano, ele se torna um gerente de recursos humanos. E por que eu conto a história dele? Porque uma vez fizeram uma matéria, chamaram o Instituto Ayrton Senna para fazer uma matéria na revista Exame, que vocês conhecem, e era sobre desenvolvimento de competências socioemocionais, era quando a gente estava começando a trabalhar com isso. Todos os jovens entrevistados, as histórias eram assim: fulano, que sempre foi autodeterminado, passou no vestibular para medicina. Beltrano, que sempre foi uma pessoa muito tranquila e muito não sei o quê, se tornou um médico
XYZ. Adriano, aí contam a história do Adriano. Qual que era a diferença dele para esses outros jovens? Adriano é um jovem negro, um jovem gay e um jovem, o único que havia passado por esse processo na escola pública. O Adriano era o único na reportagem que falava da escola. Ele falava dos seus professores, ele falava dos seus colegas, ele falava da escola. E ele estava ali, naquele mesmo lugar, no mesmo pé de igualdade, na mesma história, contando sobre a sua trajetória. Então, é disso que a gente trata, é nesse caminho que a gente faz, que a gente vai para transformar esse processo todo. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpem as brincadeiras todas. E agora eu não sei o que vai acontecer comigo. Foi a minha linguagem corporal que você percebeu que já tinha estourado o teu horário? Foi. Eu tenho uma certa percepção em relação a isso. Fiz cara de desespero? Fez. Agora, mas sabe por que isso? Porque geralmente fazem, que acaba sempre estourando um pouco o tempo. Não te contaram isso quando você me convidou, então... Não, tranquilo. Bom, Elton, agora a gente tem uns minutinhos para bater um papo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa loucura que foram esses 2 anos e o que os próximos anos nos reservam. Você mostrou os números como a gente regrediu e a gente voltou aí praticamente 10 anos, aí a gente teve uma perda. Tudo aquilo que a gente fez ao longo da última década, esses 2 anos levaram embora. Se a gente já estava atrasado, a gente está mais atrasado ainda. Quando eu bati um papo com o Roberto, do Instituto Ayrton Senna, ele me falou que se a gente mantiver o ritmo do ponto que a gente está, mantendo o ritmo para tentar chegar onde os países mais desenvolvidos em educação estão hoje, a gente vai levar 6 décadas. Portanto, não é esse o ritmo que a gente vai ter que empregar daqui para frente se a gente quiser fazer alguma diferença. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso se, nesse momento, nesses 2 anos, a gente não conseguiu nem gerenciar a forma como a gente ia proteger esse sistema? Não estou falando nem de proteger o aluno, nem de proteger o professor, estou falando de proteger a nação desse prejuízo que a gente teve. Como é que a gente imprime velocidade com qualidade para tentar tirar esse terreno perdido? É uma ótima pergunta, porque é uma pergunta assim, que a gente se faz o tempo inteiro, e uma das pontos que eu trouxe aqui, acho que eu trouxe algumas chaves, né? Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos num período, num momento do país que é um momento de oportunidade, né? A gente tem uma base nacional comum para ser implementada, em implementação. A gente tem um novo ensino médio em implementação, né? Então é importante fazer desse momento um momento para, sim, rever a educação, transformar a educação, né? Formar professores, tomar as decisões políticas mais cabíveis, né? Cobrar. Então, assim, acho que tem uma questão de posicionamento político e de controle social e tudo, que precisa entrar na ordem do dia, né? A educação ela precisa ser prioridade para todo mundo. Precisa ser prioridade para todo mundo, porque, como você disse, é muita coisa em risco. É muita coisa em risco. Então, não dá para isso ser uma preocupação de um ou de outro, a preocupação somente dos professores, preocupação somente da escola, preocupação somente do secretário de educação e não dos outros secretários envolvidos, por exemplo. Então, é mais do que necessário e importante um pacto relacionado a isso, para que a gente possa acelerar esses processos. E eu vou parafrasear uma conversa que eu tive com um técnico de Secretaria de Educação, com um coordenador de Secretaria na semana passada, que ele falou, olha, se nós chegamos nesse momento e nós sofremos tudo isso ao longo desses últimos 2 anos, é chegado o momento, mais do que nunca, de repensar a educação e repensar a escola, né? Então, isso significa a gente olhar para isso como uma oportunidade. Já passou o tempo da gente ficar lamentando e constatando desafios. Os desafios, eles estão aqui.
Os desafios, eles estão em toda parte. A gente tem que levantar essas evidências. Agora, a gente precisa, de fato, colocar isso para acontecer e para fazer. Então, passa pelas decisões políticas, passa por uma reorientação de prioridades na educação, passa pela formação de professores, por acompanhamento e por pensar uma educação a partir de evidências de uma educação que, de fato, acelere e, de fato, produza resultados com os estudantes, né? E não ficar fazendo um monte de projeto, um monte de coisa, um monte de penduricalho, que, por vezes, a gente não chega em lugar nenhum. Legal. Bom, na sua palestra você percebeu a chegada dos estudantes. Aqui a gente está com 180 alunos da Escola Estadual Benedito Matarazzo e do Instituto Alfa Lumen. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Bem-vindos. E é legal destacar, acho que, duas coisas com vocês. Primeiro, porque deve ser a primeira vez que vocês estão lado a lado com professores e diretores de escola. Normalmente vocês se sentem dentro de uma hierarquia, né? Em que você tem o professor, o diretor, e vocês são os alunos e estão ouvindo. Hoje vocês estão dividindo plateia, e isso acho que é muito importante, é legal ter esse insight. E por que vocês foram convidados para estar aqui? Porque a gente está falando sobre o futuro de vocês também. E o Elton, há 18 anos, mais de 20 na educação, e nos últimos 18 pensando em educação para oferecer condições melhores para cada um dos alunos que está matriculado no sistema de ensino brasileiro, seja público ou seja privado. Então é legal que vocês possam ouvir, possam participar, possam fazer perguntas, possam pensar sobre o futuro de vocês, porque faz parte do projeto de vida também. Elton, pensando neles que chegaram agora, e que pegaram a sua palestra pelo meio do caminho, talvez estejam boiando, qual que é o papel deles em tentar ajudar os professores a diminuir esse buraco que foi cavado entre o futuro deles e eles próprios? Sim, o papel deles. Primeiro, me permita uma correção só. Nós não estamos falando do futuro de vocês. A gente está falando do presente de vocês. A gente está falando de agora. E é muito importante isso. Eu ouvi isso hoje numa reunião, né, de uma moça, de uma jovem que trabalha na área ambiental, e ela trabalha com uma questão que é o racismo ambiental, que é como as questões ambientais, elas também afetam uma população brasileira e afeta com mais intensidade a população negra. Ela estava falando sobre isso, e é uma jovem de 20 anos, 21 anos. E ela estava falando sobre a visão de futuro. E ela trazia de que, assim, poxa, esse futuro é um futuro que parece que nunca chega. O tempo inteiro a gente está sinalizando para um futuro e as coisas estão acontecendo aqui, entre nós. Estão acontecendo aqui, tem gente sendo afetada, tem gente sofrendo, tem gente lidando, tem gente trabalhando, e a gente precisa começar a pensar no agora, e não no agora no sentido imediato, imediatista, mas no agora, assim, o que é que nós estamos fazendo agora? E a sua pergunta vai nessa direção. O que vocês, estudantes, já podem fazer agora? E eu faço isso na relação de vocês com os gestores e com os professores. Tem uma coisa que a gente conhece bem no Instituto Ayrton Senna, que é o protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil é o estudante querendo aquilo que ele faz. É o estudante tomando as rédeas do seu conhecimento, das suas ações, sendo o protagonista principal da ação. Por quê? Porque o ensino tem que estar voltado para o estudante aprender mais e se desenvolver mais. E vocês podem ser parceiros dos professores e dos gestores. De que modo? Fazendo como o Adriano fez lá atrás, pensando soluções para suas escolas e buscando resolver esses problemas junto com seus professores e com os gestores. O problema não é só do professor e do gestor. Os problemas também são dos estudantes. Então, por exemplo, alunos que não conversam uns com os outros. Será que vocês podem sentar e tentar se resolver? Dá para conversar sobre isso?
sobre algumas coisas? Problema no recreio, problema no intervalo, briga, desperdício de comida, esse tipo de coisa. Dá para vocês também buscarem solução em relação a isso? Aluno, colega que está fora da escola, colega que não voltou, que está fora da escola, que está se sentindo mal na escola e não está indo, está faltando demais. Será que vocês, junto com os professores, podem fazer alguma coisa? Mandar um WhatsApp para esse amigo, falar para ele voltar, perguntar o que está acontecendo, trazer de volta, falar que vai acontecer coisa legal na escola, né? Ou seja, tem uma série de ações, tem uma série de possibilidades que vocês juntos podem fazer juntos e resolver. Aquilo que eu falei lá no começo, da escola ser um centro de inteligência, passa por isso. Tem professores formados, gestores preparados, e tem essa garotada aqui, com vontade, com apetite, no melhor momento da vida, com a cabeça fervilhando, né? Fortes, bonitos, assim. Tudo isso é preciso ser trazido para dentro, ser trazido como potência, como força, e não como problema, certo? Vocês não são o futuro, vocês são o presente, vocês estão aqui, a relação está acontecendo. Então, assim, chamar esses jovens para isso e vocês se colocarem à disposição para resolver esses desafios, só engrandece, só melhora, só transforma. E outra, ajuda a aprender mais. As pesquisas mostram também que vocês aprendem mais quando vocês são envolvidos na solução de problemas na escola e na comunidade. Então é isso, vamos juntar as pessoas. Esse é um caminho. Mais um recado para vocês. Se quiserem mandar pergunta, é só mandar pelo WhatsApp. É só mandar por esse número que está aqui na tela. Manda para cá e a gente já vai interagindo. Agora, a pergunta é do Cláudio, da Prefeitura de Pindamonhangaba. Ele diz o seguinte, que percebe-se que houve um aumento de bullying nas escolas, e ele pergunta se podemos afirmar que isso também é devido às condições socioemocionais pesquisadas pelo Instituto Ayrton Senna e pela Secretaria Estadual de Assunto. Antes de você responder, vocês querem me falar, vocês têm percebido mais bullying na escola? Aumentou bullying na escola? Aumentou? Está igual? Está igual. Está mais intenso? Como é que está? Está a mesma coisa. Mas tem. Mas existe. Então o Cláudio percebeu um aumento. Dá para afirmar que isso está relacionado com esses 2 anos? Sim. A gente pode afirmar que está relacionado, sim. Agora, algumas das nossas pesquisas, elas mostraram também que a pessoa que faz bullying, esse bullying que ela faz, está muito mais relacionado a uma dificuldade em lidar com as frustrações, lidar com a aceitação, lidar com as dificuldades de convívio existente, do que necessariamente com desrespeito. Então vejam como é importante a gente levantar dados e levantar informações, porque geralmente a gente canaliza o bullying com desrespeito. O menino, a menina está desrespeitando o outro, está desrespeitando a escola, está desrespeitando o professor. E muitas vezes a raiz disso é um problema de aceitação. A raiz disso é não se sentir inserido, é não se sentir envolvido nas brincadeiras, nas aulas, na lição, na aprendizagem, né? Então, quantas vezes o estudante, apartado da aprendizagem, distante da aprendizagem, ele vai chamar a atenção e vai buscar essa atenção de uma outra forma e por um comportamento que é um comportamento que pode cair no bullying. Então, por isso que investigar essas coisas, e aqui, gente, a investigação, a pesquisa foi feita o quê? Perguntando diretamente para os estudantes, perguntando para eles o que é que eles têm vivenciado, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante para a gente também sair do achismo e tratar a coisa pelo desafio que ela é. Então, se você acha que é desrespeito, a escola vai tratar de uma forma.
Se é falta de tolerância às frustrações e dificuldades de convívio, a escola vai poder tratar de outra forma. E isso pode gerar mudanças e pode gerar melhorias também. Pergunta da Bárbara Viegas: como incentivar e explorar os talentos individuais dentro das escolas, se questões básicas de aprendizagem ainda são um desafio? Sim. Aqui tem uma questão que sim, são um desafio ainda. Então, nós vimos aqui uma série de questões básicas de aprendizagem. Elas são muito presentes, são um desafio, sim, e ninguém está dizendo que isso não precisa ser tratado com o foco que precisa ser. Então, fatalmente, esses estudantes com mais desafios, eles vão precisar de reforço de aprendizagem, eles vão precisar de apoio, eles vão precisar de trabalho conjunto, de trabalho específico para se recuperarem. O que a gente está trazendo é que só isso possivelmente não vai bastar. E aqui é para além da questão dos talentos individuais. Aqui vai na direção, talvez, daquilo que a gente estava falando aqui, com os meninos e meninas, que é talvez buscar soluções mais coletivas, buscar encontros com esses jovens e esses professores para resolverem problemas que sejam problemas comuns, envolver essas pessoas nas soluções. Então vejam que a discussão ela é mais coletiva, ela não é individualizada apenas. A gente está falando de enxergar as pessoas na sua plenitude, mas nós não estamos falando de um desenvolvimento individual ou individualista. A gente está falando que quanto mais esses estudantes se perceberem, se conhecerem, se entenderem, melhor eles vão se relacionar com o outro, melhor eles vão construir com o outro, melhor eles vão buscar construir soluções conjuntas que afetem a coletividade, que afetem a sala de aula inteira, que afetem a escola inteira. Então, vamos tentar deslocar um pouco de que os alunos que estão mais apartados da aprendizagem, talvez eles precisem sim de apoios específicos, ninguém está dizendo que isso não deve ser feito. Agora, vai ser muito importante a gente buscar soluções que são soluções mais coletivas, olhando para esses estudantes como vetores de solução também, como capazes de produzir solução para esses desafios que estão enfrentando. E vocês construírem isso conjuntamente. O desenvolvimento socioemocional ele está focado nisso, ele está olhando para isso. Né? Não é somente, não é uma solução individualista, não. Bom, a gente está encerrando, a gente já estourou, mas eu vou queimar um pouquinho também mais de tempo. Está vendo? Pode fazer careta para mim? Você vai fazer para você mesmo. Bom, a gente já falou sobre o papel das famílias estarem mais próximas da escola, o quanto isso é importante e o quanto os professores, os gestores têm dificuldade de fazer esse engajamento. O papel do aluno, você falou de ajudar o aluno que está com mais dificuldade, aquele que não está indo para a escola. Como é que eles podem ajudar a permitir que os pais estejam mais integrados na escola em que eles estudam? Ótima questão essa. Ótima questão. Bom, difícil de responder? É difícil um pouco, mas assim, na verdade ela não é difícil, é que ela passa por ações que são ações muito pequenas. Eu estava rindo porque como é que eu vou construir isso? Vamos lá. Se o estudante, quando o estudante ele conta para os pais o que está acontecendo na escola, o que ele está aprendendo, isso já muda a visão dos pais. Então, assim, é um negócio muito simples, às vezes. E eu não estou falando que é uma solução simples, mas começa a ir mudando algumas atitudes. Uma vez, como professor, tive uma reunião de pais. Aí veio uma mãe que ela chegou para mim chorando no final da reunião. E ela falou: eu não sei ler, eu não sei escrever, como é que eu vou ajudar o meu menino? E o menino dela, isso não tem nada a ver com vocês, mas o menino dela era um menino
bem arteiro, bem difícil. Ela, o que eu vou fazer? E, então, era uma mãe totalmente desamparada. E eu, naquele bate-pronto ali na hora, eu falei, puta, o que eu vou responder agora? Eu virei para ela e falei, pergunta para ele como é que foi a escola. Só pergunta para ele. E aí, na hora que ele for fazer a lição, arruma a mesa para ele. Arruma a mesa para ele só. Ela, tá bom, vou fazer isso. Aí, no final do ano, ela chegou até mim e falou, professor, obrigado e tal. E falou, meu filho, você é o professor que ele mais gosta e tal. E ele começou a estudar mais em casa também e se recuperou e tal. Não foi só por isso, não foi só por mim, foi por um conjunto. Esse menino estava dentro da escola inteira, ele não estava somente comigo. Mas, dá esse canal para essa mãe, e ela ter esse sentimento de autoeficácia, isso mudou. Isso mudou. Porque, assim, é uma mãe que não sabia ler, não sabia escrever. Como é que eu vou virar para ela e falar, a senhora tem que olhar como é que o seu filho está fazendo a tarefa, se está fazendo direito, se não, cobrar. Como? Então, assim, isso é uma sensação de incapacidade muito grande. Eu não poderia deixar aquela mãe naquela sensação. Agora, tem coisas que a senhora pode fazer. Então, por isso que eu estou dizendo, se vocês chegam e contam para os seus pais o que vocês estão, se foi legal, se não foi legal, o que aprendeu, o que viu, o que está aprendendo, se relaciona uma coisa que viu na televisão com aquilo que aconteceu na escola, os seus pais já começam a se sintonizar. E eu vou falar uma coisa, gente, vou contar uma coisa para vocês. Isso acontece com um pai educador aqui. Né? Porque a gente, no meio de tudo, no meio da loucura de toda e tal, quantas vezes a gente se esquece de determinadas coisas. E quando meu filho vira e fala, puxa, hoje foi legal porque a gente montou um boneco lá na hora do intervalo, que foi bacana, aquilo ali já me desperta para um caminho de conversa e de entendimento com ele, que é muito grande, que é muito bom, e faz bem para mim, e faz bem para ele. Então, acho que um dos caminhos para trazer os pais para esse interesse, é isso, comecem simplesmente a falar para eles o que aconteceu na escola, o que vocês viram que foi legal. Então, hoje, todo mundo, quando chega em casa, vai ter uma missão para contar para o teu pai ou para alguém da família o que é que foi legal hoje, tá? O que é que foi bacana que vocês viveram. E isso vai gerando pelo menos um diálogo. E o diálogo gera interesse nas pessoas. E o interesse nas pessoas vai gerando outras possibilidades de convivência. Então, é disso que a gente está falando. Eu ia terminar com as perguntas, mas a gente estimulou eles a fazerem perguntas. Eu não vou sair daqui hoje, é isso? Então a gente vai assumir o atraso. A gente vai assumir Tudo o atraso. bem. E a gente pediu para eles virem e pediu para fazer pergunta. Portanto, vai ter a pergunta deles. Pergunta, é isso aí, Combinado? isso aí. Combinado? É assim que tem que ser. Então vamos lá. Como vocês querem mudar o bullying se o próprio professor pratica isso? Olha só. Olha só. Muito bom, muito bom. Ótima pergunta. Quem fez essa pergunta, ótima pergunta. Bom, primeiro de tudo, tá? Eu vou ser meio duro no que eu vou falar, mas qualquer professor, professora, gestor, gestora, qualquer adulto que cometa esse tipo de violência contra um estudante, primeiro, isso é inadmissível. Vamos partir de um aspecto assim, de que isso é inadmissível. É inadmissível que os estudantes se tratem mal uns aos outros, não é? É inadmissível que um professor trate mal um estudante. E seja pelas razões que forem. E eu falo isso porque, assim, eu já vivi situações que foram situações deploráveis, que não pode. Não pode. Nós temos
Nós temos um adulto naquela situação, nós temos uma pessoa minimamente preparada para estar ali. Então, é preciso cuidar, tá? Então, isso é um aspecto importante. Agora, vejam que a gente está falando de questões que precisam ser cuidadas e que precisam ser tratadas. Esse professora que faz bullying com um estudante, como é que esse professor ele está entendendo o seu papel? Como ele está entendendo a sua profissão? Como ele está entendendo a sua relação com os estudantes? Como que ele está vivendo isso? De que forma que ele está vivendo isso? Não me parece que ele esteja vivendo isso de uma forma adequada, de uma forma saudável. E aí eu não estou justificando o bullying ele precisa ser, ele não pode ser admitido, tem medidas que podem ser tomadas, os estudantes podem buscar a gestão da escola e fazer uma reclamação e fazer um encaminhamento, ou seja, existe isso. Agora, se nós temos casos como esse, isso pode estar sinalizando para a gente alguma questão em relação a como esses professores estão lidando com a sua própria profissão, com o seu próprio trabalho, e com as pessoas que são da relação do seu trabalho. E isso pode nos sinalizar que tem questões que a gente precisa tratar com os professores, que vai muito além do campo da metodologia, que vai muito além do campo do seu conhecimento em relação aos conteúdos que ele ministra. Talvez a gente esteja falando de questões que são questões atitudinais e de questões emocionais também. Tá? Durante muito tempo, quando o Instituto Ayrton Senna começou a trabalhar com o socioemocional dos estudantes, nós recebíamos muitas perguntas sobre: e o socioemocional do professor? Como que a gente vai desenvolver o socioemocional do estudante se o socioemocional do professor também está abalado? Também precisa ser reconstruído. E ainda mais num processo como esse que nós vivemos, que a pandemia afetou a todos. Eu falei aqui dos professores como heróis, os professores também tinham os seus filhos e filhas, também perderam pais, parentes, amigos, ou seja, afetou todo mundo, todo mundo. Então, o Instituto hoje, por exemplo, até falar para vocês, eu esqueço, mas eu devia falar isso sempre. O Instituto hoje, inclusive, ele tem uma plataforma de formação para professores, é uma plataforma aberta, focada em educação integral, chama Humane. Vocês podem entrar no site do Instituto Ayrton Senna, pode entrar, ou então pesquisar no Google, Humane, e ali tem uma trilha formativa, tem um trabalho formativo voltado para o socioemocional do professor, que ajuda esse professor a investigar como que ele está do ponto de vista socioemocional. Como é que ele está lidando com as suas próprias emoções? E uma das questões, uma das competências que tem ali, é justamente regulação das emoções. Então, esse professor que está fazendo bullying com o estudante, possivelmente, ele também esteja lidando com uma questão de regulação das emoções que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Né? Ali a gente tem alguns caminhos para vir à tona essas questões e os professores poderem avançar sobre elas e se qualificarem também. Tá? Então, vejam, tem todos esses elementos aqui, nessa pergunta que foi ótima, tem todos esses elementos aqui para a gente considerar. Legal. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu preciso me desculpar com vocês, porque eu estou no automático e vocês chegaram e falaram assim, acessem o telefone, o WhatsApp e mandem mensagem. Eu não pensei que são jovens, nem todo mundo talvez tenha um telefone e o WhatsApp ativo na mão. Então, me desculpem, mas com iniciativa e vontade, chegou o papelzinho aqui com as questões. Sim, isso é incrível, está vendo? Está vendo?
Isso é exemplo de protagonismo juvenil e de resolução de problemas. O quê? Não tem o WhatsApp, não tem o celular, não tem coisa? Vai no papel e caneta. Tá? Papel e caneta vai chegar. Próxima pergunta é: seu filho estuda em escola pública ou privada? Privada. Agora Escola eles não privada. perguntarem, eu pergunto, por quê? Por quê? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Quem que foi que fez essa pergunta? Foi você? Olha, eu vou te falar uma coisa. Qual é o seu nome? Ana Carolina. Tá. Ana Carolina, eu vou te falar uma coisa. O Augusto estuda numa escola privada. Sim. Sim. E eu vou falar uma coisa, sem demagogia nenhuma. Eu acho isso uma derrota. Eu acho isso uma derrota. Por que a derrota? Porque eu não tive a convicção suficiente de levar o meu aluno para uma escola, meu filho, para uma escola pública. Tá? Eu acho isso, nem eu e nem minha esposa, eu não tomo essas decisões sozinho. E ele estuda numa escola privada. Agora vejam vocês, ele estuda numa escola privada que ele tem passado, e ele, os colegas e tal, tem passado por questões relacionadas a bullying. E a escola privada não tem um trabalho focado no desenvolvimento socioemocional. Não tem. Não tem. Eles fazem lá todo um trabalho de convivência e tudo, de metodologia, de trabalho e tal. Sim, tem todo um foco, mas não tem esse trabalho. Então, nós temos hoje escolas públicas que têm um trabalho desenvolvido com esse foco, enquanto escolas particulares não têm. Então, isso, inclusive, está me fazendo rever algumas posições e algumas necessidades. Pode falar. Sim, sim. Isso é uma ótima questão. Sim. E, de novo, eu coloquei meu filho numa escola privada porque eu não tive a convicção de que a escola pública poderia trazer a educação que ele precisa ter e que ele merece ter. E eu estou aqui falando de escola pública para defender que a escola pública ela seja essa escola. Quando meu filho estava no ensino infantil, o meu filho, para você ter uma ideia, o Augusto vai saber de eu falar dele assim pra caramba hoje, mas o meu filho, para você ter uma ideia, quando ele chegou no final da educação infantil, na pandemia ele estava no primeiro ano. O Augusto não sofreu tanto com a aprendizagem durante a pandemia. E por quê? Porque ele chegou no primeiro ano alfabetizado. Ele veio da educação infantil alfabetizado. E não que a gente quisesse que isso acontecesse, mas a escola conduziu esse processo de um jeito tão bacana, tão interessante, que ele chegou no final alfabetizado. E eu lembro, no ano de 2018, a diretora da escola virando para mim, numa reunião, e falando: Elton, você fica tranquilo, que ao final do ano o Augusto estará alfabetizado, a gente garante que ele estará alfabetizado. Eu saí dessa reunião, assim, primeiro, eu nem quero que ele esteja alfabetizado, assim, para mim não é uma questão, né? Assim, vamos lá, vamos tranquilo em relação a isso. Mas eu fiquei pensando na pergunta que você fez nesse dia, que eu falei: a gente tem que trabalhar para a escola pública ter esse nível de autoconfiança. A escola virar para os pais e falar: o seu filho estará alfabetizado ao final do ano. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Então, isso provocou em mim essa pergunta. Assim, a escola pública ela precisa fazer isso. E outra coisa, acho que tem um ponto para você, para a resposta que você deu, que você pergunta.
Eu, na condição de ser um pai que posso pagar pela escola do meu filho, eu posso pagar pela escola do meu filho. Agora, tem outros tantos, inclusive pessoas na minha própria família, que não. E eu preciso trabalhar para essas pessoas. Então, é nessa cabeça que eu me coloco. Assim, eu preciso trabalhar para essas pessoas. Né? Eu preciso trabalhar para que o maior número de pessoas, de crianças, adolescentes e jovens, possam viver essa situação de eficácia. De quê? Fique tranquilo, nós garantimos que você vai passar. Teve uma história, o Cido saiu daqui já, o Cido é daqui de São José dos Campos e trabalhou comigo em projetos aqui. Teve uma escola em Jales, no interior de São Paulo, que uma jovem, e era uma jovem liderança da escola, os pais melhoraram de condição financeira, quando a menina passou do 2º para o 3º ano do ensino médio. Qual que é a primeira atitude dos pais? Uma atitude como essa minha. E assim, eu vou ficar refletindo sobre essa sua pergunta durante muito tempo. E ela vai me provocar em muita coisa, você pode ter certeza. Mas os pais tomaram a atitude do quê? Melhorou a condição financeira, tira a menina da escola pública e leva para a escola particular para ela prestar o vestibular de direito, porque aí a gente consegue garantir que ela passe. Está errada a família? Talvez não. Agora, o que foi legal foi o quê? A diretora da escola e o coordenador pedagógico da escola e um dos professores da aluna foi até a sala, foi até a escola, foi até a casa e falou: não tira ela da escola, porque ela é uma das lideranças da escola. Ela é importante para os outros colegas. Se ela sai, a gente perde muita coisa, porque a gente vai perder essa liderança que ela tem. Mantenha ela mais um ano na escola e nós vamos garantir que ela vai sair daqui e vai prestar o vestibular para direito e vai passar. E ela ficou mais um ano, prestou o vestibular para direito e passou. Ela passou e outros tantos colegas ali passaram também em universidades naquela situação. Essa história, ela me mostrou uma autoeficácia da escola. Me mostrou a escola se comprometendo e trazendo para si a responsabilidade de que, não, a gente garante. A gente garante. Agora, não é toda e qualquer escola pública que tem condição para isso. E para toda e qualquer escola pública ter condição para isso, precisa daquilo tudo que a gente estava falando agora há pouco. Precisa de decisão política, precisa de formação de professores, precisa de acompanhamento, precisa de gestão, precisa de infraestrutura, ou seja, precisa de todos os elementos que fazem uma escola funcionar e funcionar bem como um centro de excelência e de inteligência, como a gente estava dizendo aqui. E toda a escola tem um potencial disso. Tá? É isso mesmo. A gente tem toda uma construção a fazer. E quando eu falo do agora, é que ela é a partir de agora, para a gente avançar e transformar esse futuro, para esse futuro já nascer transformado, na verdade. Não é a gente só lá na frente transformar, mas esse futuro ele já nascer transformado, porque vocês merecem isso. E vocês vão fazer isso. Isso vai acontecer. Tá? Lá fora a gente estava conversando que essa iniciativa a gente pensou para fazer e falou, não sabemos o que vai acontecer. Faz meia hora que eles chegaram, mudou o congresso por completo. Exatamente, é sempre incrível. Gente, obrigado. Eu preciso ir correndo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela escuta, pela conversa, pelo debate, pelas perguntas, por tudo. E eu espero encontrá-los em tantas outras paragens aí, tá bom? Obrigado por tudo. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigadão. Imagina.